Olá, seja bem-vindo ao canal Enfermagem Legal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as consequências jurídicas de um erro cometido por um profissional da enfermagem de qualquer nível de atuação. Vamos começar com a definição de erro, entendendo o erro como sendo uma conduta humana, que pode ser proposital ou não, mas que é contrária às práticas previstas nas normas vigentes ou contrária às práticas aceitas na rotina da enfermagem. Então, esse vai ser o nosso conceito de erro para efeito desse estudo. A ciência da enfermagem é subdividida em diversas áreas de atuação, onde você pode atuar em pediatria, UTI, atendimento pré-hospitalar, saúde mental, saúde da família e várias outras. Eu estou citando essas aqui apenas a título de exemplo. Igualmente, a ciência do direito tem diversas áreas de atuação para quem resolve se graduar nas ciências jurídicas. Então, você pode atuar como especialista em direito civil, direito do consumidor, direito trabalhista, direito penal, direito administrativo e várias outras. Só que eu selecionei essas 5 áreas porque elas são mais pertinentes com o que nós vamos abordar ao longo dessa nossa explanação. O meu desafio de hoje é mostrar a você, profissional ou estudante de enfermagem, seja de nível técnico ou nível superior, que uma conduta antiprofissional, uma conduta contrária às normas adotadas no exercício da profissão, pode implicar em várias consequências no âmbito jurídico, com reflexos negativos para a sua vida profissional e sua vida pessoal. Eu já encontrei pessoas que me disseram: direito é muito monótono, por isso eu não tenho a menor paciência em tratar de assuntos ligados a essa área do conhecimento. Também encontrei gente que me disse: eu sou da área da saúde e não preciso saber nada disso. Mas eu acredito que até o final desse vídeo você vai estar convencido de que esses pensamentos são equivocados. E eu vou lhe dizer agora por quê. Ao longo da sua carreira, você pode se ver dentro de uma situação onde vai ter contato com operadores do direito, como um juiz, um promotor de justiça, um delegado, um advogado. O juiz é aquele que vai resolver a sua situação, vai sentenciar um processo onde você figura como acusado. O promotor de justiça é a autoridade que formaliza uma acusação contra você. O delegado é a pessoa que vai apurar a sua conduta no aspecto criminal e um advogado pode estar ao seu lado defendendo a sua atuação ou pode estar ao lado da parte que se diz prejudicada por algum erro que você tenha cometido. Por fim, é importante ressaltar que também um conselheiro do Corém, embora não seja obrigado a se graduar em direito para isso, ele precisa ter um mínimo de intimidade com a ciência jurídica para que ele possa interpretar a legislação quando estiver conduzindo um processo ético-disciplinar pautado no Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Por isso eu digo, meu amigo, não despreze o conhecimento. Se você acha que o seu saber científico decorrente de uma carreira acadêmica consolidada, você fez graduação, fez especializações, fez mestrado, fez doutorado, pós-doutorado, chegou ao topo da carreira acadêmica, se você tem um conhecimento prático que te coloca no nível de excelência como técnico em enfermagem, ou se você possui uma grande experiência com 20, 30 anos de trabalho atuando como auxiliar de enfermagem e acha que não precisa conhecer nada de direito, eu sinto muito lhe desapontar. Mas essa bagagem nem sempre é suficiente para todas as situações que você pode enfrentar no dia a dia. Vamos começar agora algumas definições. Mentalize aí uma sequência constituída das seguintes partes: ato ilícito, autoria, consequências. Então, sempre nesse sentido. Ato ilícito é qualquer ato que seja contrário à lei, não necessariamente crime, porque pode ser um ato ilícito como uma infração disciplinar, pode ser um ato ilícito como uma infração trabalhista. Então, ocorrendo um ato ilícito, vai haver uma apuração para que se chegue à autoria, ou seja, para que se possa apontar com precisão quem cometeu o ato ilícito. E, posteriormente, se foi caracterizado o ato ilícito e se chegou à autoria, vai se estabelecer quais são as consequências para a pessoa que figura
naquela situação como acusado. Também é importante que você conheça, mesmo superficialmente, a diferença entre dolo e culpa. Você já deve ter ouvido falar, mas não fixou muito bem. Vamos agora entender rapidamente. Então, um ato doloso é um ato cometido com a intenção ou com a previsão de atingir o resultado. Então, quando é que eu cometo um ato doloso? Se uma pessoa subtrai medicamentos controlados, se aproveitando da confiança que desfruta no ambiente de trabalho, isso é um ato doloso, é um ato intencional. Ele está furtando, o objetivo dele é se apropriar indevidamente de medicamentos. Isso é crime doloso, certo? Crime doloso. O ato culposo é aquele cometido com imperícia, imprudência ou negligência. Então, não há a intenção, mas há um descuido. Ou então há uma falta de conhecimento técnico do que você está fazendo. Você acaba criando uma situação contrária à lei, configurando aí um ato ilícito. Quando se vai definir quais são as consequências para quem cometeu um ato, seja ele doloso ou culposo, algumas circunstâncias são analisadas. E entre essas circunstâncias estão a gravidade do fato, a repercussão ou as consequências para a pessoa ou para a instituição que foi prejudicada, a presença de dolo ou culpa e os antecedentes do causador. Se é uma pessoa que já tem um registro anterior na ficha dele, é acostumado a fazer esse tipo de coisa, então tudo isso pesa na hora em que vai ser aquilatada a consequência para ser imposta ao infrator. Nós vamos passar agora para algumas definições sobre os ramos do direito. Inicialmente, o direito penal ou direito criminal é aquele através do qual será apurada a existência de um crime. E aqui eu mencionei alguns exemplos, começando com uma instalação incorreta de uma sonda vesical de demora em uma paciente. Atribuição do enfermeiro ou enfermeira. Veja só, o que pode acontecer nesses casos aqui? Já aconteceu, infelizmente, algumas situações e é importante que você entenda que essa instalação incorreta pode gerar a perfuração de órgãos internos, pode causar uma hemorragia, pode agravar a situação de uma paciente, até mesmo ao ponto de causar o óbito, certo? Foi intencional? Provavelmente não. Foi um ato culposo, decorrente de uma colocação imperfeita, de uma prática imperfeita. Outro exemplo aqui, uma queda de leito do paciente pela falta ou pela má colocação de uma grade de proteção. Pode parecer uma bobagem isso, mas dependendo do contexto, dependendo do seu estado de cansaço físico, às vezes você sai de um trabalho e corre para o outro e não descansa adequadamente, isso pode acontecer. Um terceiro exemplo, que pode trazer implicações seríssimas para pessoas. A troca de medicação entre pacientes. Então, o que foi prescrito para o paciente A é ministrado ao paciente B. E o que foi para o paciente B é ministrado ao paciente A. Dependendo de cada caso particular, lógico, isso pode ter consequências desastrosas e causar até mesmo o falecimento de uma dessas pessoas ou das duas. O direito administrativo é o campo do direito que vai apurar se houve, da sua parte, a violação de normas administrativas. Não se fala em crime no direito administrativo, se fala em ato ilícito, mas não recebe a designação de crime. Um exemplo disso são as infrações éticas. Então, é com base no direito administrativo que você vai responder um processo ético disciplinar de acordo com o que está prescrito na resolução número 564 de 2017 do Conselho Federal de Enfermagem. Também pode ser que você responda um processo administrativo disciplinar, por exemplo, se você for um funcionário concursado de uma prefeitura, você tem a sua estabilidade, passou em um concurso, então, para que a instituição que lhe emprega chegue a uma solução do seu caso, ela precisa instaurar um processo administrativo disciplinar. São coisas diferentes, tá? Você pode ser penalizado pelo COFEM,
pode ser penalizado também pela sua instituição, inclusive com a demissão, no grau máximo de culpa. No campo do direito do trabalho, será apurado se você cometeu algum tipo de falta, né? Um exemplo disso, a apuração de uma falta grave que pode gerar demissão por justa causa, se você for um servidor contratado de uma instituição privada ou mesmo em instituição pública, mas seu regime for pela consolidação das leis do trabalho. Então, o que é que se apura no direito do trabalho? Por exemplo, embriaguez frequente, o furto, não do lado criminal, mas como falta grave, a prática de violência contra pessoas no seu ambiente de trabalho, também não pelo lado criminal, né? Pelo lado do cometimento de falta grave que gera demissão por justa causa. O direito civil ou cível é o campo do direito que trata de ações indenizatórias. E eu vou citar aqui, pessoal, um exemplo que, infelizmente, a gente vê se repetindo Brasil afora. Nós estamos na era da tecnologia, onde as pessoas são quase que compulsivamente tentadas a tirar fotos o tempo inteiro das mais diversas situações. Então, chegou lá no seu serviço médico, uma pessoa que tem uma certa fama, vamos dizer assim, e aí alguém se acha no direito de tirar uma selfie com essa pessoa, mesmo estando ali inconsciente, entubado, numa condição que ele jamais gostaria de ser visto pelos seus fãs. O profissional da enfermagem vai e se acha no direito de tirar uma selfie com essa pessoa e publicar numa rede social, sem autorização, obviamente, porque jamais contaria com isso, né? Nem da pessoa, nem da família. Então, é no campo do direito civil que vai ser apurada essa responsabilidade, essa exposição indevida, onde você divulgou a imagem de uma pessoa sem ter permissão para isso. No campo do direito do consumidor, existe todo um suporte jurídico para que se apure a ocorrência de falha na prestação de serviço hospitalar. Isso pode gerar também danos morais e ou materiais. Por que também? Porque o direito do consumidor ele se aplica exclusivamente no caso de haver uma relação de consumo entre você e aquela instituição que prestou atendimento. Por exemplo, pode ser entre você e um hospital privado, né? Onde não se aplica somente o direito civil. O advogado ele pode escolher entre o direito do consumidor e o direito civil. Normalmente, ele vai mais pelo direito do consumidor, né? O direito civil fica aí para o âmbito, por exemplo, da instituição pública, supondo que o fato aconteceu num hospital federal, né, que presta um serviço público, não se aplica aí a regra do direito do consumidor. Agora, talvez você esteja sendo inquietado por uma dúvida. Será, Ricardo, que um só ato ilícito pode gerar responsabilidade em várias dessas áreas do direito ao mesmo tempo? Ou em todas elas de uma vez só? A resposta é sim. E eu vou mostrar mencionando caso. Veja só, suponha que em uma unidade de atendimento pediátrico, um profissional da enfermagem sem nenhuma necessidade apalpa a genitália de uma menor de idade, um paciente menor de idade. Esse fato é filmado e presenciado pela mãe da paciente e por outro funcionário. Onde será que esse comportamento se enquadra? Vamos lá, de acordo com cada campo do direito que a gente já viu até agora, certo? No âmbito do direito penal, quem comete um ato desse responde por crime de estupro de vulnerável, com pena pesadíssima de 8 a 15 anos de reclusão, mesmo que não tenha havido nenhum tipo de lesão, mesmo que tenha sido por cima da roupa da pessoa que foi violada. No campo do direito administrativo, isso gera um processo ético disciplinar perante o COREM e um processo administrativo disciplinar para efeito de demissão. Para o COREM, é uma punição de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. No campo do direito do trabalho, isso pode acarretar, sim, uma demissão por justa causa, se você for contratado pelo regime da CLT. No campo do direito civil,
gera um processo de indenização por danos morais e materiais. No campo do direito do consumidor, gera um processo de indenização por danos morais e materiais. Ah, Ricardo, eu acho que você errou. Você repetiu aí no último tópico a mesma coisa que estava no tópico anterior. Não, não está errado. Eu já expliquei, veja só. O direito civil, o advogado vai invocar as normas do direito civil para uma situação de um atendimento público. Quando se trata de um atendimento num serviço de saúde privado, provavelmente ele vai invocar as normas do direito do consumidor que são equivalentes, né? Só que aplicáveis em circunstâncias diferentes. Jamais ele vai poder usar a norma do direito do consumidor no atendimento prestado pelo SUS. Não tem cabimento. Agora me diga, meu amigo enfermeiro, minha amiga enfermeira, ou técnica de enfermagem, ou auxiliar de enfermagem, o que você faria frente a essa acusação? Se chegasse para você durante o seu plantão e alguém lhe dissesse, olha, aconteceu esse fato, aquela pessoa se aproveitou da situação e apalpou a genitália da criança, as câmeras de segurança do ambiente filmaram, alguém testemunhou, o que é que você faria? Eu vou listar aqui 4 situações e eu espero que você reflita bem depois que chegar nessa parte do vídeo. Será que você ia amenizar a situação e abafar o caso para proteger o funcionário? Será que você vai chamar a atenção do acusado, dar uma dura nele, aquela bronca e fazer um teatrinho, e fazer de conta que está tudo certo, tudo resolvido? Ou você vai sair de cena e informar a direção da unidade, mas sem se comprometer na decisão para não bancar o malvado da história, o pessoal não está lhe criticando depois, dizendo que você foi muito severo? E a quarta opção? Acionar a polícia e levar o caso adiante. O que é que você faria? Coloque nos comentários aí, por gentileza, para que eu tenha a noção do seu entendimento. Mas eu digo a você uma coisa, meu amigo. Se você adotou alguma das 3 primeiras posturas, saiba que você pode se tornar cúmplice por omissão. Ou seja, você pode responder um processo criminal, você pode responder um processo trabalhista, você pode responder um processo indenizatório por conta da omissão também. Agora vamos falar de uma coisa boa que todo mundo gosta, né? Vamos falar de direitos. É importante que você saiba que todos os acusados de algum fato têm o direito de produzir a sua defesa. Isso em qualquer dessas áreas que nós mencionamos. Então, para isso, é permitido que a parte que figura como acusado tenha acesso às provas existentes, que forneça documentos para elucidar as situações, que seja ouvido formalmente, que possa indicar testemunhas de seu interesse e questionar as testemunhas que fazem parte da acusação e apresentar também uma defesa técnica, o que é extremamente importante. Então, eu deixo aqui para você algumas recomendações que você exerça sua profissão com responsabilidade e zelo. O ambiente de trabalho não é lugar de brincadeira, não é lugar de molecagem, não é lugar para gente irresponsável. É importante que você conheça seus direitos, mas é importante mais ainda que você conheça seus deveres e seus limites profissionais. Não vá além daquilo que você pode. Tanto quanto você procura assistência médica quando está doente, procure assistência jurídica especializada quando você precisar. Se você dormir no ponto, pode ser que gere consequências aí que vão acabar com a sua reputação e sua carreira no âmbito da enfermagem. E a última recomendação, amplie seus conhecimentos. Existe um ditado muito comum e simples de entender, que o conhecimento gera empoderamento. Nada melhor do que argumentar, ter a capacidade de argumentar com alguém a partir daquilo que você tem certeza do que está dizendo. Eu vou deixar aqui como sugestão de leitura a Lei número 7498/86, que é a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, e a Resolução número 564/2017 do COFEN, que você, se é profissional, já é profissional, ou se é estudante, tem o compromisso de folhear
essas duas normas e procurar entender. Se não entender, procura na internet, robusteça sua capacidade de argumentar. Essas são as fontes de consulta que eu usei para a elaboração desse vídeo. Eu espero ter contribuído para o seu enriquecimento profissional. No próximo vídeo que vou fazer, eu vou abordar o caso de uma técnica de enfermagem que equivocadamente introduziu leite num acesso venoso em uma paciente e a paciente acabou falecendo e o mundo desabou em cima dela precipitadamente, atribuindo a esse erro a morte de uma paciente idosa na cidade de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, em 2012. É um pouquinho antigo, mas é um caso emblemático para a gente entender como a mídia se debruça sobre um fato de forma precipitada e depois não tem o menor cuidado em revelar o final da história. O meu nome é Ricardo Maia, eu sou advogado de Direito do Consumidor e Processos Trabalhistas e sou graduando em enfermagem na Universidade Federal de Campina Grande. Então, se você tem críticas, dúvidas ou sugestões, eu deixo aqui essas duas formas de contato, né? Argumente comigo tendo consistência e traga sua dúvida que a gente vai tentar esclarecer de forma privada ou até fazendo outro vídeo, dependendo da quantidade de pessoas que se manifestarem. Muito obrigado pela sua atenção até o momento.